Olha, hoje o governo de Jair Bolsonaro completa 100 dias. Isso mesmo, 100 dias, e a gente vai tentar fazer aqui uma análise desses primeiros 100 dias. Vamos tentar compreender o significado desse governo que se inicia, um governo de uma eleição bastante acirrada, contundente, diferente, onde o guia eleitoral perdeu aí a uma distância muito grande das redes sociais, onde aquilo que era improvável aconteceu, o que era provável ficou meio ilógico. Bom, vamos tentar compreender que momento é esse e o significado desses 100 dias. Nós estamos na linha já com um cientista político, ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, professor Gabriel Setti. Um bom dia e muito obrigado por participar do programa. Professor Gabriel Setti, está nos ouvindo? Vamos tentar aqui conversar com o professor para que a gente possa compreender o significado. Nós estamos com 100 dias do governo de Jair Bolsonaro. Os portais nacionais tentam fazer algumas comparações. Alô? Pois não. Professor, bom dia. Bom dia, Elias. Satisfação falar com você novamente, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio CBN, né? Uma satisfação muito grande falar com vocês sobre 100 dias do nosso presidente Bolsonaro, né? E satisfação grande falar com você de novo, né? A gente já se falou em outras ocasiões. É sempre bom discutir sobre política, trocar umas ideias, né? Trocar um pouco de conhecimento. Bem, professor, a eleição ela foi muito acirrada, foi muito disputada, totalmente diferente das últimas eleições, onde quem tinha muito espaço no guia eleitoral parece que não tinha espaço nenhum. As redes sociais é que foi o grande ambiente de debate, embate, discussão e até mesmo de outras coisas que a gente aqui não gostaria de adentrar. Mas dessa eleição bastante atípica, o elemento econômico estava sempre presente, surgiu aí um candidato que veio com uma proposta diferenciada, bem mais mais tradicional do que a média e às vezes inusitada em determinados momentos. É possível nesses 100 dias fazer uma análise do significado de Jair Bolsonaro para o próprio Brasil? Realmente, acho que sempre tem essa tradição, né, de quando os governos completam 100 dias, fazer uma espécie de autoanálise ou reflexão, né, do que foi feito até o momento. Se colocam algumas metas, né, alguns objetivos, assim, até com aquela intenção de mostrar serviço, aproveitando aquela credibilidade que vem das urnas, né, de uma recém-vitória, né, então, e também com essas características, eu acho que muito importantes que você citou, né, que foi essa competição muito acirrada que houve nas eleições, realmente uma polarização muito grande, né, o fato de o então candidato e hoje presidente ter sofrido até uma tentativa de assassinato, o que gerou uma polêmica muito grande sobre todo esse processo, né? Então, é uma eleição muito interessante, né? É um momento novo. Essa influência, por exemplo, das redes sociais, né, das mídias sociais, da internet, tem trazido uma cara nova, né, tanto para a questão eleitoral, mas também como a maneira como o presidente se comunica com a população, né? Então não é uma comunicação às vezes institucional, mas sim uma comunicação mais direta mesmo com o povo, né? E um alinhamento assim que a gente vê até de grandes líderes, né, como Donald Trump também, que usou sempre o Twitter, né, para se comunicar, e parece que o presidente Bolsonaro vai nessa mesma linha. E também um detalhe que eu acho interessante, né, a gente destacar, seria essa influência também da questão da família, né, do presidente Bolsonaro, os filhos dele como grandes, né, participantes, tanto da linha de frente mesmo, do pai ali, né, mas como exercendo cargos públicos, né, que eles foram bem votados, né, quando se candidataram a respectivos cargos, né, então eles criam essa linha de frente ali com o presidente, né, e se mistura um pouco a questão da família,
né, com a instituição, então é uma cara nova, né, com relação a isso, toda essa influência dos filhos do Bolsonaro. Mas acho que tem muitas temáticas a se falar sobre isso, viu, Elias? Gosto muito de conversar sobre isso, dei uma estudada e uma analisada, né, tanto nas redes sociais quanto no site mesmo do Planalto, para fazer uma avaliação melhor sobre esses 100 dias, os comentários que estão sendo feitos sobre isso, né? Então, eu acho importante, principalmente pelo fato de fazer uma reflexão, porque os problemas do país são muitos, né? Muitos problemas. E então o governo está vindo, né? A gente pode discutir isso daqui a pouco sobre a questão da reforma da Previdência, né? Que é uma das questões também centrais aí na pauta, né? Na agenda governamental. Então, é um pouco isso, sabe? Essa análise que eu faria, assim, de primeira linha, né? Sobre o governo, 100 dias e essa ideia, né, dessa reflexão do que foi feito nos 100 dias, das metas, se comparar com os 100 dias de outros presidentes, para ter uma... Professor, né? Gabriel, politicamente, o que a gente pode falar? Parece-me que os óbices que foram criados, aquilo que aconteceu e que foi de uma repercussão mais negativa ao governo, fora criado pelas próprias declarações de membros do governo, ou eu me engano, professor? Exato. É aquela velha história que a gente fala do fogo amigo, né? Então, acho que eu destacaria nisso, acho que é importantíssimo isso que você falou. É a grande dificuldade de se governar o Estado, né? O Estado brasileiro. Nós, cientistas políticos, estudamos o principal foco de estudo, se não um dos principais, né? É o Estado. Então, o Estado é uma coisa muito grande, né? O Hobbes, que é um cientista político clássico, ele chama o Estado de um Leviatã, que é a ideia de um monstro bíblico, né? Ou seja, uma coisa grande, difícil de se administrar. Então, o que a gente tem visto é um pouco essa dificuldade do presidente Bolsonaro de realmente arrumar a casa, né? De ter uma equipe de governo que dialoga entre si, que consegue dialogar com a sociedade, né? O próprio diálogo com o poder legislativo, que é muito importante, né, no nosso jogo e no nosso sistema político, é algo muito delicado, né, ali o Congresso Nacional, o diálogo com a Câmara e com o Senado. Então, tudo isso, você tem toda a razão, a gente tem visto algumas trapalhadas, falta de comunicação, né, eu destacaria, por exemplo, a questão do Ministério da Educação, que a gente houve uma troca agora de ministro e ainda não conseguiu dar alguma continuidade ou uma proposta mais interessante, né, no ramo que é fundamental, que eu posso falar que é o meu ramo por ser professor. Então a gente aguarda mais, viu, Elias? A gente aguarda mais né? Eu sou um pouco estranho, ele apoiou a candidatura de Maia para a presidência da Câmara, mas em seguida já teve um problema de entendimento com o Maia exatamente naquilo que é o principal ponto econômico do início do seu governo, que é a reforma da Previdência. Falta maturidade, talvez o fato de tanto Bolsonaro quanto o ministro da Casa Civil, durante os mandatos que exerceram na Câmara, não terem sido no alto clero, tem uma repercussão em cima disso? Falta maturidade ainda? Elias, é interessante isso, acho que a gente pode avaliar um pouco por isso, né? Assim, o próprio presidente Bolsonaro foi deputado vários mandatos, né? Então ele deveria ter uma experiência, né, de como a Câmara funciona, mas ele sempre foi um deputado, né, menos do baixo clero, como você disse. Então acho que falta uma experiência, realmente uma experiência, né, um diálogo, porque a política é feita de diálogo, né? E no Congresso Nacional a gente tem visto esses debates aí, tanto nas comissões, uma baixaria danada, né? Os deputados se xingando, se ofendendo. Por exemplo, diferentemente das discussões no Supremo Tribunal Federal, em que todo mundo fica quietinho, né? Escuta o outro falar, porque aquela regra que a mamãe da gente ensinou, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, ela não funciona muito bem no Congresso Nacional, né? Uma confusão, um falando por cima do outro. Então, a dialética, né? Que é essa coisa que vem lá dos políticos gregos antigos, que é essa ideia da conversa, né? Do diálogo para o bem público, para o bem político, ela não acontece. E sim um jogo de vaidades, né? Um jogo de quem grita mais, com pouco conteúdo,
né, e com pouco efeito para a população que está esperando muito desse governo, né, que está esperando muito e precisando, né, porque o país, né, não pode esperar, né. Então a gente espera que esse diálogo com o Legislativo, que é algo fundamental, com o Rodrigo Maia, seja uma coisa produtiva para se pensar, seja a reforma da Previdência, a reforma tributária, né, e todas as questões importantes que a gente precisa refletir e legislar sobre elas, enfim, né? Bem, a ideia, como tudo que acontece na internet, nas redes sociais, é que tudo seja muito avassalador, meio que mágico, que as coisas se resolvam com muita facilidade. Mas em economia, em se tratando de um país bastante complexo, um país com muitas diferenças sociais, ambientais, geográficas, enfim, nada é absolutamente fácil. E isso se reflete na aprovação do presidente. Tinha uma aprovação bastante alta, as pesquisas já demonstram de que as coisas não estão acontecendo como queria, essa diferença com o legislativo tem dado o tom dessa velocidade, desse caminhar, e isso já fez com que a aprovação do governo Bolsonaro caísse de uma forma bastante interessante. É uma aprovação que deve se manter nesse patamar, está ainda muito dividido, praticamente a 60% aí entre bom e ótimo, mas isso já foi muito maior. Há uma tendência de queda, a gente deve se manter. Como é que a ciência política tem observado essa relação com o povo? Então, a gente tem visto, né, porque saíram agora algumas últimas pesquisas, né, falando sobre isso. Eu acho que isso, Elias, está muito ligado a essa discussão que a gente teve anteriormente, dessa expectativa dos 100 dias, né? Existe até meio que uma máquina entre os políticos de se dizer o seguinte: quando um presidente ganha, ele tem muita credibilidade das urnas, então ele deve implantar logo as coisas no próximo ano, né? Quando ele assume e tal. Mas a gente sabe que não é assim. Eu posso falar porque eu já tive experiência tanto em assessoria no Legislativo quanto no Executivo, quando eu trabalhei em Brasília, e aí um governo que assumia, eu não vou citar o nome, mas assim, naquele ímpeto também de ter metas, de fazer uma reforma da gestão pública. Então, o discurso sempre parece que é mais ou menos o mesmo, né? A minha tese de doutorado, ela foi sobre questão de gestão pública, reforma da gestão pública, né? Então, assim, sempre aquele mesmo discurso, a ideia de um pouco também demonizar os servidores públicos, né? A falsa ideia que a gente não precisa de servidores públicos, a gente precisa de servidores públicos de qualidade, né? Os professores, os servidores públicos que fazem muito pela educação, né? Enfim, então assim, demonizar os servidores públicos como se eles fossem os culpados pelo problema da Previdência e o tanto de privilégios que a gente tem aí nesses tribunais, né, de muito dinheiro para assessorias, carros caríssimos, motoristas, né, e às vezes com o professor falta, né, um giz ou falta um material, como eu já tive situações na universidade que eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para poder imprimir uma prova porque não tinha uma impressora, né, então acho que é uma falta de prioridade. No Brasil às vezes há um descompasso disso, né, de tirar sempre assim, o povo mais pobre é aquele que vai ser sangrado na reforma, né. Então, se continuar assim, a tendência, Elias, respondendo a sua pergunta, é que a popularidade talvez continue caindo mais, né? Mas se espera que o governo também se encontre, né, mais e que possa reverter essa situação, mostrando um pouco mais de entrosamento, né, no seu time, na sua equipe de governo, o que a gente ainda não está vendo, né? E como a gente disse, o Leviatã é uma máquina muito complexa. Se não tiver pulso, liderança, diálogo, e muito jogo político, as coisas travam e realmente as coisas não acontecem. E a popularidade cai a cada dia mais, né? Bem, professor, nós temos um vice que é muito ativo e altivo, né? Tem uma língua muito reta, posicionamentos que são muito diretos, de
muita complexidade no que se diz, sem necessariamente ter que se alongar para dizer. E vice no Brasil, vice no Brasil é bom dar importância, não é, professor? É verdade. Até nessas análises, esses estudos que eu fiz um pouco para falar hoje, né, dando uma lida nas notícias e tal, me chamou a atenção isso, né, hoje o general Mourão, né, o nosso vice, ele tem se destacado, né, pela maneira como ele tem se comunicado, por algumas, né, ele tem realmente ganhado espaço, né, e realmente no Brasil, o histórico que a gente tem, né, de vices assumindo é muito grande. Então a figura do vice, ela se torna muito importante mesmo, até por essa dificuldade, né, de manter presidente, né, com problemas como impeachment, né, como várias coisas que a gente já viveu no país. Mas é uma figura interessante, né, que vai ganhando força e expressão de comunicação com a sociedade, né, que ninguém esperava muito, né, a princípio, talvez, um nome assim que não inspirou muita confiança e muita expectativa, mas que hoje começa a ganhar certo espaço. E até também porque o presidente viajou bastante nesse começo do governo, né, e o general acabou assumindo o posto de presidente por algum tempo e o que fez com que ele, em algumas até possíveis pequenas divergências com o presidente, né, ou até a maneira de se expressar, é muito difícil, né, você encontrar uma sintonia entre a equipe de governo, ainda mais todos tendo, assim, muita experiência de vida, né, já cada um tem uma vivência. Então, esse discurso unívoco é algo bem complicado, né? Mas é aquela coisa, o governo está colocando a casa em ordem, né? Eu acho que os 100 dias, a gente voltando para o tema principal, 100 dias todo governo está se encontrando também, né? Tá sintonizando a equipe, né? Está recebendo proposta de indicações, né? Que é uma coisa que ele está tentando modificar um pouco. Então, vamos aguardar também mais um pouco para poder ter mais elementos para fazer uma avaliação mais profunda, vamos dizer assim, né? Bem, o que é que deve vir por aí? Os temas são sempre muito polêmicos, né? A campanha foi centrada em temas muito polêmicos e bastante interessante, porque vai desde você flexibilizar a posse de armas e a posteriori a posse, muito provavelmente o porte deve ser alvo de discussão. Embaixada que deve ser transferida para Jerusalém. Nós temos também a situação do outro lado, do ponto de vista social, falando-se aí em 13º para o Bolsa Família, agora em reduzir o preço do gás de cozinha à metade, mas a gente termina tendo sempre como centro dessa atenção uma questão econômica muito clara, que é a privatização de ativos que são públicos, o ingresso de empresas e capital estrangeiro em setores que antes eram blindados economicamente. Há, de fato, uma desnacionalização ou não? Exatamente. Concordo com você, Elias, também. Ontem, ao estudar um pouco o tema, fiquei observando essa situação dessas medidas polêmicas, né? Eu, como um mineiro, diria, não vai mexer numa caixa de abeia, né? Porque, assim, são situações muito polêmicas para se abordar de uma maneira talvez meio superficial ou meio rápido demais. E também uma coisa meio populista, né? Às vezes, né? Uma coisa, assim, de mostrar que está fazendo alguma coisa. Eu fiquei observando lá aquelas metas, assim, que colocaram, né? São tudo algumas coisas um pouco subjetivas demais, ou acho que coisas que têm que ser mais discutidas, mais refletidas, talvez, né? Então, um pouco essa ânsia, né, de nos 100 dias mostrar essa nova cara do governo. Eu, na minha tese de doutorado, falo também sobre isso, né, a questão do liberalismo, do neoliberalismo, né? E o Bolsonaro, né, como um governo alinhado com esse pensamento liberal, né, de direita, tem essa perspectiva do ponto de vista da economia, de abertura mesmo do país, de flexibilização para a entrada de capital externo, de privatização em tese, melhoria do serviço, né? Mas a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, daí a importância
das próprias agências reguladoras, né, que foram criadas principalmente pelo Fernando Henrique, né? Professor, quando eu toquei nesses dois pontos bem distintos, um ponto puramente econômico e outro social, eu quis, na verdade, retratar essa ideia de um militarismo populista, professor. Exatamente. Essa ideia de um revisionismo da história, né? Mexer com situações assim que são tão complexas, né? E que também ferem muitas pessoas, né? E uma questão histórica do país, né? Então, assim, a democracia é um bem muito que a gente valoriza muito. Eu acho que um amadurecimento político, acho que do país, né, deve valorizar muito a democracia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com extremismos, né, com gostar ou simpatizar com atitudes ditatoriais, autoritárias, né, de concentração de poder ou de não respeito a direitos de minorias e de pessoas, né? Então isso é uma coisa muito complexa, isso é uma coisa muito delicada para se tentar resolver ou mudar da noite para o dia, né? Acho que tem que ter muito respeito com esse tipo de assunto ou de temática, né? Porque é algo que fere, né, o sentimento da nação, o sentimento das pessoas. Então talvez tenha que ter um pouco mais de tato, né, a se fazer mudanças radicais do dia para a noite, em busca desse, como você disse, populismo, né, de muita imagem, né, muita vender essa coisa do patriotismo e às vezes coisas que não fazem muito sentido e que desviam o foco para as grandes prioridades, que é o quê? Gerar emprego, né, melhorar a situação do empresário para que ele possa dar mais emprego, ajudar os pobres, aqueles que realmente não têm condições, que precisam da assistência social do Estado. Enfim, tem muitas prioridades, né, que o Brasil tem, e do que ficar, por exemplo, mudando a cor do passaporte de azul para verde, sabe? Então, eu acho que deveriam haver, talvez, políticas públicas muito mais importantes sendo pensadas ou até sendo implementadas no começo agora, do que certas medidas muito mais com caráter, né, talvez um pouco populista, para vender, professor, certas imagens. Não? Professor Gabriel Sete, a nossa gratidão pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Um abraço, satisfação, um abraço para todos os ouvintes, tá? Satisfação grande. Estamos à disposição de vocês aí quando quiser conversar. Tá certo, então. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Universidade Federal de Alagoas, Gabriel Sete. Você acompanha agora o Repórter CBN.